No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Boa tarde a todos, querido. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Você que pode estar pegando a sua Bíblia, acessando ela. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém. A carta aos Efésios de Paulo, do apóstolo Paulo, o capítulo 2 vai nos dar uma situação desesperadora, uma condição assustadora acerca de nós, seres humanos. Paulo está dizendo, vocês estavam mortos. E eu quero nessa tarde trazer a vocês uma reflexão sobre o antes e depois de Cristo entrar em nossas vidas. Quem éramos, quem somos sem Cristo e quem nos tornamos com Cristo. A condição desesperadora vai apresentar o seguinte, que nós estamos mortos. Mas, Juninho, será uma morte física? Não, é pior do que isso. É uma morte espiritual. Em outras palavras, Paulo está dizendo que uma pessoa morta fisicamente não responde aos estímulos físicos. Também o morto espiritual é incapaz de responder a estímulos espirituais. Para você entender ainda melhor, é como se tentássemos ressuscitar alguém que infelizmente não pode mais responder ao estímulo de vida. E essa pessoa vem a óbito. Essa é a condição que nós temos diante de Deus sem Cristo estar na nossa vida. O homem está morto espiritualmente, o homem está condicionado por causa do pecado, ele perde a sua vida espiritual. Você vai entender isso quando você vê Adão e Eva, aonde o próprio Deus diz, olha, se vocês desobedecerem e comer do fruto desta árvore, vocês irão morrer. O salário do pecado é a morte. E isso abrange muito mais além do que parar de respirar fisicamente. Isso nos dá uma condição do pós-vida que temos aqui. Hoje parece normal que as pessoas não pensam mais no pós-morte. Alguns nem gostam de falar mais sobre isso. Mas quando nós, seres humanos, não temos Cristo em nossa vida, a condição é, você está morto. E é interessante que Paulo não vai dizer que você está doente, que você está quase morto. Não. Paulo está dizendo, e sendo bem enfático, o seguinte, você está declarado como morto. Você é incapaz de responder a estímulos espirituais. E isso nos faz entender, então, por que algumas coisas acontecem hoje no nosso mundo. Você vai ligar o noticiário e vai ver tantas notícias ruins. Filhos matando pais, pais matando filhos. E a palavra vai deixar isso muito bem claro. Por que isso acontece?
Nós perguntamos, e alguns perguntam, será que Deus existe de fato? Porque tanta coisa ruim. Para piorar, guerras, fome, doenças. O que será que está acontecendo? Tudo isso condiz para a situação pecadora que nós nos encontramos sem Cristo. Você liga os noticiários e você vai lembrar. Impeachment da presidente Dilma saiu, entra Temer e o pessoal, agora sim é a solução. Mas a Bíblia declara que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando nós ganharmos vida para Cristo e quando Cristo reinar em nós, tudo pode ser diferente. E agora, falando para você que está me ouvindo, quem sabe no seu lar, com tantas notícias ruins, situações de dificuldades, a gente para pensar aonde eu posso recorrer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar. A solução é: Cristo precisa entrar na sua vida. Cristo precisa reinar 100% dentro do teu coração, da tua mente. Cristo precisa ser Senhor de toda a tua história de vida. Juninho, eu não tenho vícios, eu não roubo, eu não cometo nada, eu acordo, trabalho, os meus filhos estão na escola, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Mas a verdade é que sem Cristo na sua vida, você continua sendo um morto. Isso é chocante porque não gostamos de encarar a morte, não é assim? E sempre que falamos de morte, nos vem o velório, toda aquela situação que tem que ser feita, a despedida difícil. Mas Paulo está dizendo o seguinte: nós não necessitamos apenas de uma restauração, mas nós precisamos de ressurreição. Não basta uma reforma, uma mudança em pontos determinados na nossa vida, não. Precisamos nascer de novo. E quando a gente chega no versículo 4, a história muda, porque Paulo agora vai descrever como é a situação do homem quando Cristo adentra a vida dele. Quando Cristo chega e inaugura a vida nova nele. O verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O versículo 1, 2 e 3 vai retratar quem nós éramos sem Cristo. Antes de Cristo, pela misericórdia dele, adentrar em nossas vidas. Mas o versículo 4, graças a Deus, começa a ser diferente. E a primeira palavrinha que aparece aí, no verso 4, que tem que chamar a nossa atenção é: mas Deus sendo rico em misericórdia. E é uma palavra que às vezes é até mesmo desconhecida. Mas Deus, ao olhar a nossa situação, Ele usa de misericórdia para operar em nós algo diferente. E quem sabe você nem sequer entende muito bem o que é misericórdia. E eu, tentando entender melhor o que seria misericórdia e uma maneira mais fácil para passar isso, você imagine um quadro totalmente em branco. E quando a palavra misericórdia surge, ele vai nos fazer entender o seguinte: dar cor àquilo que não tem cor. Em outras palavras, dar vida para aquele que não tem vida. Misericórdia seria então a ação de Deus, totalmente vinda de Deus. Porque nós, lembrando, estamos mortos. Por nós mesmos não queríamos a Deus. Por nós sozinhos, nós odiamos a Deus. Por nós não queríamos e não queremos, sem a ação do próprio Deus, de romper isso, e pela graça dele e misericórdia, ele vir em nossa direção e nos salvar. Então Cristo agora usa de misericórdia, e Paulo continua o versículo dizendo: por causa do grande amor com que nos amou.
Jesus te ama. E parece uma frase tão clichê, né? Que a gente pensa, mas que amor é esse? Por que a minha vida ainda está assim então? Aonde está Deus? Querido, Jesus te ama. E Ele quer usar de misericórdia. E Ele quer adentrar ao seu coração e fazer uma mudança. Mas não é uma mudança qualquer. Não é uma mudança apenas de palavras. Não, não. Cristo pode e com certeza tem poder, tem misericórdia, tem grande amor. O verso 5 diz, e estando nós mortos, e Paulo vai fazer lembrar de novo a nossa condição. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Com o único caminho, com a única pessoa que é capaz de nos dar vida. Juntamente, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo é o único caminho. Cristo é a solução. E ele finaliza o versículo 5 dizendo, pela graça sois salvos. Então, o verso 4 e 5, guarde essas palavrinhas. Misericórdia, grande amor e graça. Agora, o versículo 7 vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, mais uma palavrinha para fechar essa ação de Deus ao nosso favor. Temos misericórdia, grande amor, graça, e o verso 7 revela a bondade de Deus ao nosso favor. O antes e o depois de Cristo entrar. É como se, nesses versículos, Paulo estivesse olhando para nós hoje, com todo o nosso percurso de um velório. Se você, infelizmente, já perdeu alguém, e você foi ao velório, velou aquele corpo daquela pessoa que você tinha tanta estima, amava, e agora chega um momento que penso eu ser o momento mais difícil, que é o momento do enterro, e você adentra ao cemitério, e você começa a ver aquele caixão, e a terra sendo jogada em cima, o túmulo está fechado, e alguma coisa, eu quero que você me entenda bem, e alguma coisa me fez entender, porque eu posso passar horas ali dentro, mas a minha vida não permite eu ficar ali. Por quê? Porque você não está morto, você está vivo, e é exatamente isso que Cristo faz conosco. Outrora andávamos, outrora adulterávamos, outrora éramos viciados, outrora roubávamos, agora não condiz mais, a nossa natureza foi mortificada, e Cristo agora, Ele rompe com o silêncio, e o Espírito Santo grita, ei, você não pode permanecer aí, porque você agora tem vida. E nós saímos daquele cemitério, quem sabe com saudade, quem sabe com dores, quem sabe com feridas, e nós continuamos a nossa vida normal. Pegue essa ilustração para você hoje, querido. Entenda. Cristo está te chamando para uma nova vida. Aonde a vida que você leva hoje, Ele está dizendo, ei, você acha que está vivo. Mas a nova vida e a vida eterna, Cristo é tão especial e bondoso que Ele não nos dá apenas uma vida diferente aqui na terra. Ele vai dizer, olha, no mundo vocês poderão ter até aflições. No mundo vocês terão aflições. Quem sabe no mundo você terá câncer, quem sabe no mundo você enfrentará doenças que são assustadoras, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Júnior, mas o que Cristo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, tudo que nós passamos aqui, nesse mundo, não pode chegar a ser comparado com a glória que há de vir. A sua vida não acaba quando você para de respirar. Nós temos a certeza de uma vida eterna. Com a ilustração de sair do cemitério, você pode enterrar a pessoa e você tem que sair porque você é vivo. O ambiente não condiz para você viver lá.
E eu gosto muito dessa ilustração porque eu acho a melhor forma de você entender o que Cristo faz conosco. Você pode, quem sabe, ter sido um alcoólatra, que eu acho que é um exemplo bem mais fácil, e ter vivido em bares, por causa do vício, dormido nas calçadas. E agora você pode passar, porque a nova vida em Cristo nos dá essa liberdade, passar diante de um bar e aquilo não te atrai mais, porque a tua natureza agora é nova, a tua natureza agora é diferente. Cristo agora está em você e Ele sempre vai te lembrar, você está vivo. Outrora andávamos assim, mas agora estamos vivos. O verso 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui Paulo mais uma vez vai nos lembrar, você pode ser bom o bastante, mas sem Cristo você ainda continua sendo morto. E o verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus é tão bom. Cristo naquela cruz não foi apenas para marcar uma história e dizermos antes ou depois de Cristo, não. Cristo veio para nos lembrar e abrir os nossos olhos que a vida que pensamos que estamos vivendo é o bastante. E Cristo está dizendo, não. Vida, a verdadeira vida, vocês vão conhecer quando eu entrar nas vossas vidas. Então, nessa tarde de domingo, você que está me ouvindo, e eu tenho plena certeza que Cristo escolheu quem precisava ouvir isso, e você está aí me ouvindo. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer adentrar o seu lar. Jesus quer dizer que Ele sabe quem realmente você é. Hoje pela manhã estávamos na nossa escola bíblica e eu disse algo que mexe muito comigo, que Deus nos conhece quem realmente somos. Deus sabe o quanto sofremos. Deus não está à parte, Deus não está longe, Deus está exatamente aí com você. Quem sabe pelas lágrimas na madrugada, Cristo está aí com você. Júnior, então por que eu não sinto? Porque nada muda? É hora de você parar um pouco e dizer, Espírito Santo, me leve até esse Cristo. Me conduza até esse Cristo. O livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, outra carta do mesmo apóstolo Paulo, vai dizer assim, Colossenses 2,13, e a vós que ainda estavam mortos pelas vossas transgressões, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora preste atenção, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que Cristo faz então, Júnior? Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Cristo triunfou. Cristo é a solução. Cristo rasgou a nossa dívida. E Cristo, então, é a única maneira de conhecermos a verdadeira vida. Com tudo isso, muitos ainda vão pensar, será mesmo que tudo isso é verdade? Será que tudo isso é uma realidade?
Mas eu tenho uma outra certeza em meu coração que pulsa que o Espírito Santo, ele com certeza irá tocar as vidas que precisam ser tocadas por Ele. Então, aonde você estiver nesse momento, seja dentro de um carro, dentro do quarto, na sala, não sei, eu queria te convidar a parar tudo e fechar os seus olhos. Eu queria fazer apenas uma oração para você aqui. E que nessa oração você, ao terminar ela, você procure uma igreja séria, rompa com o seu orgulho, com seus medos, dúvidas. Porque Cristo, ainda que não precisasse sequer, Ele escolheu te amar e te salvar. Então quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, aonde houver, Senhor, pessoas ouvindo a minha voz, que não seja apenas agora a minha voz somente, mas a tua ação nesse domingo, Senhor. Eu sei que essa rádio entrou em casas, entrou em carros, e eu sei que existem pessoas que o Senhor selecionou a dedo, Senhor, para ouvir esta palavra, que outrora pensava que estavam vivas, pensavam por praticarem boas obras, tudo estava indo bem, mas Senhor, obrigado, para o Senhor nos lembrar e nos corrigir que precisamos da tua ação para termos uma nova vida, Senhor. Então, ó Pai, eu te peço encarecidamente, entra na vida desse pai, na vida desses jovens, na vida desta mãe, que quem sabe está à procura de soluções, está com dúvidas, medos. Que o teu poder irrompa, ó Pai, todas as barreiras e que sejam iluminados, Senhor. Sejam libertados, ó Pai, daquilo que os prende. E que a tua ação, Senhor, traga vida, Pai, nessa família. Traga vida para este homem, esta mulher, estes jovens. Traga vida para esta Moreira César. Traga vida para aqueles que ainda continuam mortos, ó Deus. Esse é meu pedido, Senhor. Como um dia o Senhor trouxe vida a mim, trouxe vida à minha família, eu tenho certeza que o Senhor trará vida, Pai. E a tua palavra declara que é vida com abundância. Muito obrigado, Senhor, pela tua cruz. Muito obrigado pela tua soberania, Deus, que nada pode travar a tua ação. Muito obrigado, Deus, por tudo. Amém. Que Deus os abençoe, querido. Que a cada dia a graça do